Olá, boa noite, como estão? Fala lá mais um bocadinho, Fernando. Olá, boa noite, como estão? Então, está tudo bem? Já estão a ouvir bem? Porque parece que aqui não se está a ouvir bem, vejam lá. Ouve-se bem? Ouve-se bem, não ouve? Está aí a ouvir-se? Já se ouve bem? E já se vê bem? Eu é que não vejo bem. Aquilo não se pode um bocadinho mais alto. E ir andando. Então, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec, que não é de Allan Kardec, foi realmente. Ele chamava-se Hippolyte Léon Denis Arde Rivali. Ele foi o codificador do Espiritismo. Nasceu na cidade de Lyon, em Paris, claro, no dia 3 de outubro de 1804, se não estou enganado. Mas não estou enganado. Ele fez os seus primeiros estudos em Lyon e mais tarde foi para Yerdon, na Suíça, onde completou com o célebre mestre Jean-Henri Pastorizy, tornando-se um dos seus mais importantes alunos e chegando a substituí-lo algumas vezes na direção do próprio Instituto de Educação Pastorizy. Era bacharel em letras e ciências, falava além de francês, alemão, inglês, italiano e espanhol, possuindo ainda bons conhecimentos do holandês.
No dia 6 de fevereiro de 1832, casou-se com a professora Amélia Gabriela Baudet. O pai do Hipólite chamava-se Jean-Baptiste, António Ribelle e Jeanne Dumel. Nós vamos fazer assim que é para você. Fundou em Paris, na rua Serve, número 35, uma escola idêntica à da Suíça do mestre dele, Pastor Louzy. Fez diversas traduções de obras inglesas e alemãs, escreveu gramáticas, manuais de aritmética, livros de estudo pedagógicos para o ensino superior, organizou com a sua própria casa cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia comparado que funcionaram nos anos 1835 a 1840. Em 1854, ouviu falar dos fenómenos que mais tarde classificaria de mediúnicos ou espíritas e, após estudá-los profundamente e comprovar a sua natureza, publicou o Livro dos Espíritos, que é um dos livros principais dele, em 1857, resultado da codificação que fez do ensino dos espíritos, obtido com o concurso de muitos médios treinados e residentes em diversas partes do mundo. Ao publicar este livro, adotou o pseudónimo de Allan Kardec. Seu verdadeiro nome e em uma existência anterior entre os druidas, segundo uma comunicação do Espírito da Verdade no dia 25 de março de 1855. Em sequência, Kardec publicou o Livro dos Médios em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 1865, a Gênese em 1868. Vindo a falecer, devido a um aneurisma, quando se encontrava em plena atividade na Sociedade Espírita de Paris, no dia 31 de março de 1869. Atualmente, o seu túmulo encontra-se no cemitério Père-Lachaise, em Paris, que eu já visitei. Este foi quem foi Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Ele não criou absolutamente nada. Muitos pensam que ele criou alguma coisa. Tudo está criado nesta Terra e o Espiritismo tem uma existência tão grande como a humanidade. Nós podemos ver a doutrina espírita em si e por si. Ela defende uma coisa simples que eu vos posso ver aqui. Eu não ia decorar isto tudo. Então, há aqui um resumo. A imagem está parada. Está parada a imagem? Dizem-me aqui que sim. Os princípios da doutrina espírita são sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais que são muito idênticas às leis morais terrenas, nem podia ser de outra maneira, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Isto, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médiuns. Não podemos esquecer que o que entusiasmou mais Allan Kardec ao fazer todos estes estudos, além de ele ter sido um homem intelectual, muito intelectual, o que o leva a fazer esses estudos é realmente quando ele é convidado, então, para uma espécie de onde existe a presença espiritual e onde, através das mesas falantes, do toque das mesas, se comunica com os espíritos, e ele aí ficou interessado naquela matéria e naquela prática. Então, foi a partir daí que ele começou a estudar profundamente o que havia no mundo sobre a imortalidade da alma
e sobre aquilo, pois ele codifica, ele junta todos esses conhecimentos nas suas obras e, portanto, o estudo que ele faz, ele tenta comprovar, portanto, por menos para ele próprio e para toda a sociedade que o rodeava, tenta comprovar uma série de verdades. Por isso é que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, e não é uma seita, não é uma religião, não é nada disso. É simplesmente uma doutrina filosófica. Sabemos pelos estudos que Allan Kardec tinha, até porque ele teve uma grande influência na reforma do ensino, quer em França, quer na Alemanha, e então ele é o grande codificador, é o que junta todo o conhecimento e é o que consegue perceber que aquilo que está espalhado pelo mundo, as comunicações espíritas, a mediunidade, como por exemplo o espiritismo em si, ele dá-lhe o nome de espiritismo por vindo do espírito, vamos lá, trata-se da natureza do espírito, então ele fala de uma forma filosófica, usando o método das ciências sociais. O livro que ele escreve, e que é realmente como que o livro principal dele e o livro que realmente mais força tem e que mais explicação tem, é o Livro dos Espíritos. E porquê? Porque esse livro é formado pela comunicação de vários espíritos através da psicografia e portanto, mesmo da fonia, portanto, formado em várias partes do mundo, várias pessoas, ao terem essas comunicações, muitas vezes uma comunicação, sem o conhecimento de umas e de outras saber que essa comunicação tinha vindo, é depois repetida em vários pontos do globo, e é aí que ele junta e começa o seu estudo. Ele teve muitas dúvidas em muitas coisas, em muitas matérias. A dúvida é que o fez ir mais além. Era uma pessoa que não acreditava em Deus, nem no diabo, acreditava mesmo na ciência. Lá está. E então, depois disso, ele começou a ter os contactos, alguns contactos que ele teve, foi também diretamente com seres espirituais, onde ele, na verdade, isto mais tarde, não é? Mas antes de publicar o Livro dos Espíritos, nessas experiências que ele teve, então teve esses contactos e esses contactos vieram em origem, vamos lá, e realmente foi aí que ele os comprovou perante ele próprio, porque esses mesmos contactos se deram através de outras pessoas em várias partes da Europa e ao qual ele tinha o conhecimento e reunia nessa sociedade que ele próprio fundou. Ele também fundou, de alguma forma, e que tem bastante esclarecimentos e que esclarece muito, a Revista Espírita, a Revista dos Espíritos, portanto, que acho que são, se não me engano, umas 50 revistas ou 60 revistas que estão todas em livros agora, que nós mais tarde pusemos em livros. Allan Kardec é uma figura interessante. No seu tempo não poderia acontecer no outro lado, teria que acontecer em Paris, porque Paris sempre foi e será, até nós morrermos e nascermos e voltar a nascer, Paris é a capital da cultura, é a capital da ciência, é a capital, ainda hoje, nenhum modelo ganha a sua internalização. Eu disse bem? Ou disse mal? Internalização e nenhum modelo, nem nenhum estilista, sem fazer uma grande, como se diz, uma passarela em Paris, e aí sim ficam a ser conhecidos, e é em Paris que nasce as grandes ideias, quer filosóficas, quer da ciência, portanto, e naquela época muito mais
que hoje em dia Paris ainda é a capital e continua a ser a capital da cultura, do amor, da libertinagem, como se diz, desculpa lá. Libertinagem. Portanto, em Paris tudo acontece. É engraçado que muitos dos comportamentos já existiam em Paris, enquanto noutras partes do mundo ainda não eram aceitos esses comportamentos. Em Paris e sempre foi a cidade de Paris é a cidade da luz, e aí tudo poderia acontecer. E só aí é que poderia haver um homem, ou só aí poderia nascer um homem que viria a ser o codificador do espiritismo, dos conhecimentos espirituais, da mediunidade, portanto, de uma outra forma de ver da vida para além da morte. Há alguns estudos que se seguem e que ele faz, e posteriormente, passados alguns anos, são feitos novamente, que é o caso da reencarnação. Nós também temos, depois há aqueles que concordam e discordam, mas Allan Kardec teve essa faceta daqueles que iriam discordar completamente deles, porque ele teve um papel muito importante para aqueles que, por exemplo, hoje tenho aqui a sorte de ter o João como técnico que não acredita em nada destas coisas, e nem acredita em Deus, nem no diabo, nem acredita nele próprio, e basta, e acho que está muito bem. E portanto, ele informou-me que ele dá 1 milhão, acho que é 1 milhão, 1 milhão de euros a quem provar a realidade e os factos do espiritismo. Por isso vocês podem telefonar-nos ou escrever aí para ele poder dar 1 milhão àqueles que comprovarem. Mas também há aqueles que não souberem comprovar, é melhor não fazer, porque esses terão que dar 1 milhão a ele. Não a mim, mas a ele. Então, Allan Kardec foi uma pessoa extraordinariamente educada, uma pessoa extraordinariamente compreensiva, uma pessoa extraordinariamente amorosa. Mas porquê que Allan Kardec, ou seja, esta ilustre personagem, veio à Terra para codificar o espiritismo? Muito simplesmente porque ele foi o apóstolo Tomé. Ele viveu no tempo de Jesus, que é coisa que o João não acredita que Jesus tenha existido. Portanto, isso vai da fé de cada um, não é? Não temos uma fotografia que nos diga que Jesus existiu. Portanto, não aceito a coisa do João de ser, então, que Jesus não existiu. Pronto. Mas como? Na verdade, uma coisa engraçada, uma história engraçada, Allan Kardec foi o apóstolo Tomé, e ele teve um papel importante na época de Jesus, e com Jesus como apóstolo de Jesus, porque ele era muito duvidoso mesmo da personagem de Jesus. E quando se dá a ressurreição, não, ou seja, quando Jesus após a morte aparece, ele foi uma das pessoas que não acreditou, e então Jesus disse-lhe: põe as tuas mãos na minha chaga, toca-me e vê que eu estou vivo. E tu só acreditas porque viste e tocastes. Mas abençoados aqueles que vêm depois de ti e que não precisam de me tocar nem ver para saberem que eu existi. Tanto que acontece uma coisa muito interessante, é que Allan Kardec, para o fim da sua vida, um pouco antes de desencarnar, ele vê os seus livros destruídos em Espanha, queimados numa fogueira, porque essa era uma das funções da missão que ele trouxe, para ele perceber o quanto às vezes nós, através de uma atitude, criamos situações para o nosso futuro, de modo a que temos que vivenciar essas experiências, que é o facto dele ter acreditado em Jesus só por ter tocado as chagas de Jesus. Ele também tinha que ver as suas obras e a negação das suas obras e do seu trabalho para perceber o quanto, ou seja, a dor provocada
no momento em que ele não acredita no seu mestre, para, sendo ele agora mestre, para ele sentir a mesma dor. Há uma das coisas que muitos não concordam e não têm que concordar, mas que é a minha convicção. Uma das coisas extraordinárias é que Allan Kardec tem que nascer outra vez. E ele nasce como Francisco Cândido Xavier. Se vocês repararem, eu disse-vos que Allan Kardec era uma pessoa bastante letrada, que era na filosofia, na química, na física. Era uma pessoa, era bacharel, naquela altura era um estatuto muito grande, portanto, fazia a tradução, falava aquelas línguas todas, reparem bem, no estatuto. Quando ele nasce, como Francisco Cândido Xavier, ele nasce apenas com a quarta classe. A nossa quarta classe, faz-te conta, pronto. Quase nem sabia ler nem escrever. E Francisco Cândido Xavier escreveu 400 obras, foi analisado por cientistas americanos, inclusive a aura dele, e é engraçado que o fim de Francisco Cândido Xavier também foi um bocadito mau. Porque as pessoas que durante a vida ouviram Francisco Cândido Xavier, aí Francisco Cândido Xavier era um médico, porque é engraçado que o catolicismo está sempre ligado são corpos diferentes, mas há a mesma essência. E acontece que Francisco Cândido Xavier, quando se confronta com a sua mediunidade, com aquele contacto maravilhoso que tem com os espíritos, com aquelas comunicações que os espíritos lhe fazem, e ele transcreve, foram muitas delas provadas, muitas mesmo. É engraçado que, para o fim da vida, Francisco Cândido Xavier foi maltratado pelos aqueles que mais queridos lhe foram, e aqueles que o respeitavam, reparem bem, silenciaram nesse maltrato. Muita gente não sabe que Francisco Cândido Xavier, inclusive, foi vítima de violência para o fim da sua vida por parte de amigos e familiares que, uma vez que ele já não estava a rentabilizar absolutamente nada, então, isso é uma coisa que me dói muito. Portanto, estou a falar de uma coisa que me fere mesmo a minha essência, a minha alma, o meu ser e o meu espírito. Portanto, ele foi mesmo castigado. E muitas pessoas souberam disso e não foram capazes de tomar uma atitude de defesa. Portanto, reparem bem, só pomos nesta linha o Allan Kardec, ele escolhe o nome de Allan Kardec como pseudónimo por uma situação que ele já tinha vivido como druida, no meio dos druidas, que se chamava Allan Kardec, e isso é um facto que está provado. Então, reparem que ele vem, pelo menos, quer do nosso conhecimento, ou que nos é permitido saber, vem, então, como uma personagem que vai ter a sua importância e o seu impacto na sociedade, quer parisiense, quer depois a nível do mundo, e no Brasil tem um grande impacto, o grande impacto da doutrina espírita é no Brasil, mas esse impacto é feito por uma estratégia, porque uma vez que a Europa não estava a seguir o espiritismo devido ao catolicismo, então, por uma questão estratégica, o espiritismo é levado para o Brasil, e no Brasil tem a sua expansão, ainda hoje tem a sua expansão máxima. Então, Francisco Cândido Xavier também foi um dos grandes responsáveis dessa expansão, e reparamos que muitas são as vozes discordantes que dizem que não, que Allan Kardec não foi Francisco Cândido Xavier, que Francisco Cândido Xavier não foi Allan Kardec, que Allan Kardec não foi o apóstolo Tomé, e assim sucessivamente, mas a verdade é que nós, ao analisarmos, ao observarmos como Allan Kardec fazia, quando as provas começavam a aparecer e quando ele estava a fazer esse estudo, nós muitas vezes ficamos só pelas aparências e não somos profundos ao observar as coisas como Allan Kardec fazia. Allan Kardec
respeitava muito a liberdade das pessoas, coisa que não acontece hoje. Às vezes nós pecamos no espiritismo e não respeitamos a liberdade dos outros. Portanto, mas portanto, dúvida e descrença que há por parte dos outros no final da vida, quer enquanto vivo, mas já a finalizar a vida do Allan Kardec, quando ele vive em França, quer depois na nova personagem que ele toma, como Francisco Cândido Xavier, nós vimos que o seu final e aquela fase de ele acreditou porque viu, essa fase ainda continua. Francisco Cândido Xavier é um homem de uma inteligência não adquirida na Terra, mas sim pelas suas várias reencarnações, uma delas como Allan Kardec. Allan Kardec codifica o Espiritismo, faz são 7 obras, que são as obras principais, penso que são 7. São 7 obras, e nessas 7 obras ele dá também as suas opiniões pessoais, e é bom que se veja, e faz uma interligação perfeita através do Evangelho segundo o Espiritismo, que é realmente o livro em que Allan Kardec mostra o seu catolicismo e o seu espiritismo, ou seja, a sua espiritualidade e a sua a forma teológica de se ver. Este é o livro que une o espiritismo ao catolicismo, é o livro dele de eleição, e ele escreve este livro com o propósito de dizendo que não se pode desprezar pelo conhecimento do espiritismo, pelo estudo que ele fez, não se pode desprezar o catolicismo, nem qualquer tipo de religião, nem qualquer tipo de filosofia. Tem que haver respeito e tem que haver colaboração. Não é por acaso que o Papa hoje, não, o Papa nos dias de hoje, nas diversas religiões, o Papa tem aquele certo respeito. Portanto, o respeito que o Papa tem, já Allan Kardec, naquele tempo, há 100 e tal anos, já ele tinha essa visão desse respeito, dessa união. Coisa que muitos daqueles que seguem Allan Kardec não conseguem ainda perceber esse respeito. E essa falta de respeito muitas vezes conduz-nos ao desastre, conduz-nos as pessoas a denominar o espiritismo como bruxaria, como adivinhação, como uma forma portanto, conveniente para aqueles que seguem e que usam, conveniente para si próprios, para a sua própria vida, usarem de forma absurda e às vezes injustificável e às vezes de uma forma horrorosa o espiritismo. Por isso é que o espiritismo muitas vezes tem muito mau nome e as pessoas têm muito medo do espiritismo, porque ele não é por Allan Kardec, evidentemente, porque quem ler o livro dos Espíritos, se souber ler e souber estudar, de Allan Kardec, quem ler corretamente perceberá. Não é o Allan Kardec que, pelo contrário, ele nos diz, nos dá ideias, nos dá diretrizes para nós seguirmos determinado caminho, mas diz-nos também que nem tudo é perfeito, nem tudo ainda está estudado, e conforme a evolução da Terra, diz ele há 100 ou 150 anos atrás, é 150 ou 100, 1800 e qualquer coisa, para o passado, 1900, não é? É, mais ou menos isso. Há 150 anos, eu nas contas sou muito, na matemática sou muito assim. Então, ele já tinha essa ideia que hoje o Papa Francisco tem. Já tinha uma ideia de que as religiões teriam que se abraçar, se respeitar, de que as filosofias diferentes teriam que se respeitar, teriam que se aceitar. Allan Kardec em nenhum ponto nos obriga a nós, a quem o considera realmente um sábio, e nem Francisco Cândido Xavier nos disse a nós, através da vasta obra que ele produziu, nos diz
que nós não devemos nos aceitar uns aos outros, que nos devemos, pelo contrário, na lei da moralidade, no livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros para Allan Kardec, e Allan Kardec também faz as suas próprias observações, pois noutras obras e na revista Espírita. Portanto, dá algo. E, portanto, nunca há um incentivo ao ódio, nunca há um incentivo ao desprezo, nunca há um incentivo à elevação do ego, nunca há um sentido, há sempre um sentido de moralidade, de igualdade, de liberdade, de amor para consigo e respeito para consigo, de amor para com os outros, respeito para com os outros. Portanto, não é o Espiritismo que está errado, mas é as pessoas que agarram no Espiritismo e depois fornecem, ou seja, apregoam o Espiritismo nas associações espíritas de uma forma que lhes é conveniente, de uma forma muito materialista, muito terrena, sem ter o cuidado sério e honesto que Allan Kardec, ao codificar, ao estudar, porque o Espiritismo, tirando-lhe o nome, mas a reencarnação e a moralidade e tudo, existe há séculos, séculos, séculos desde que estamos. Se nós nos lembrarmos do budismo, que vem antes do cristianismo, nós percebemos no budismo todas essa moralidade, percebemos até a reencarnação no budismo. O budismo realmente é a religião mais antiga, supostamente, como religião, é mais antiga porque tem algumas nuances, mas é uma doutrina também, em parte, um pensamento de um grande homem, uma descoberta de um grande homem, e depois ela espalha-se. Então, muitas das vezes o cristianismo vai ao budismo, o próprio Jesus Cristo bebeu do budismo os ensinamentos, e muitos vão ao budismo beber dos ensinamentos, como muitos filósofos vão a Sócrates beber os ensinamentos, e muitos homens atuais ainda vão a Sócrates beber dos ensinamentos que ele deu, que é extraordinário, porque a filosofia principal é a filosofia socrática, e então as pessoas das diversas ciências ainda hoje vão lá, vão espreitar, vão beber. E a filosofia socrática está muito ligada, alguns estudiosos já fizeram esse estudo, também está muito ligada ao espiritismo, ou seja, o espiritismo também foi beber à filosofia socrática alguns dogmas, alguns conhecimentos. Allan Kardec foi lá beber também. Portanto, esta figura ímpar, que é Allan Kardec, é uma figura de respeito. Sabemos que a sua missão não acabou só como personagem de Allan Kardec, tem uma continuidade com Francisco Cândido Xavier e, por acaso, neste momento, está de novo na Terra e está-se a preparar para, então, finalizar aqui na Terra a sua passagem com o grande conhecimento, com uma percussão enorme dentro do Espiritismo. Por isso é que ele, na sua obra, uma das suas obras, diz que é preciso ter em atenção a evolução do próprio mundo, do próprio planeta, das próprias pessoas, da própria sociedade. E é interessante que ele diz sempre que o estudo dele, as obras dele, não são não são obras definitivas, mas são obras que impulsionam a um conhecimento, a uma evolução. É ele próprio que reconhece. Isso no seu túmulo até está uma frase engraçada: nascer, viver e nascer de novo, assim mais ou menos a frase, portanto ele impulsiona, como Francisco Cândido Xavier impressiona. Francisco Cândido Xavier tem aquela coisa com o seu mentor espiritual Emmanuel, em que Emmanuel vai ter que nascer, e que já nasceu,
mas nunca ninguém falou no nascimento, novamente, de Francisco Cândido Xavier. Por sinal, era Allan Kardec, que muitos não aceitarão e discutirão, mas eu acho que é da dúvida, porque houve muitas vezes que Allan Kardec, ao receber as informações e ao fazer a estrutura desta filosofia, ao estudar ao criar esta filosofia, ele também teve muitas dúvidas. Houve momentos de grande dúvida, de choro, houve momentos de dor. E essa dúvida é que o fortaleceu, essa dúvida é que lhe motivou, essa dúvida é que lhe deu a força, a alavanca necessária para ele fazer as obras, para ele fazer esse grande estudo e para ele espalhar o grande estudo. Portanto, que é mais depois da morte dele que esse estudo tem um grande impacto de quanto ele é vivo. O mesmo acontece com Francisco Cândido Xavier, já não é assim, quando ele vem como essa personagem. É um homem que nasce sem literacia e acaba por escrever diversos romances mediúnicos, diversas histórias, 400 livros, é muito livro. Acaba por ser, torna-se um fenómeno, recebe muitas mensagens de pessoas que desencarnaram muito cedo e são transmitidas aos pais. Muitas vezes ele nem sabia. Nas reuniões deles, ou um pai ou uma mãe estava, e depois eles recebiam, inclusive até num tribunal, alguém que estava a ser acusado de assassinato, o próprio juiz aceitou uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, aceitou mesmo. Isto foi a ligação que estava no alto a descer para baixo para chamar a atenção. Então, aceitou essa os familiares da vítima aceitaram essa psicografia por ser tão real, por ser tão provável, por ser indiscutível, e acabaram por absolver aquele que tinha assassinado o outro. Como vimos, esta personagem que é Allan Kardec teve várias personagens na Terra, tem uma nova personagem agora, nasceu aí um dia desses, já há algum tempo, e está-se a preparar, assim como Emmanuel também nasceu e se está a preparar para uma nova tarefa na Terra, já não como mentor espiritual, não como guia espiritual de alguém, mas como alguém que vai fazer, vai mexer com sinceridade, com verdade, sobretudo com o amor. E assim também será com a nova personagem que Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, tomou para vir à Terra para fazer algo assim. Nós poderíamos discutir muitas coisas, há muitas pessoas que não gostam do espiritismo pelas razões que eu atrás enunciei, não gostam mesmo, mas eu respeito todos e acho que tem de haver alguma dúvida, porque se não houver nenhuma dúvida parece que é um fanatismo. O que eu queria passar é que Allan Kardec, este homem, ao fazer o que fez, ele não quis trazer problemas à humanidade. Ele quis que a humanidade se conhecesse a si própria e evoluísse. Portanto, jamais ele criaria situações de bruxaria, situações de feitiçaria, situações de espíritos maus. Embora ele tenha um livro muito interessante, também vos posso dizer, e vos posso mostrar, estão-me a tirar ali a visão, vamos ver se eu encontro aqui uma visão. Está aqui, que é este livro que às vezes as pessoas não têm a noção, e ele existe, como existem outros que às vezes não falam, não sei pôr isto direito, é a Obsessão. E ele aqui, neste livro, fala da obsessão, e depois há um livro também que é as obras póstumas de Allan Kardec, também muito interessantes, que é os escritos que ele deixou e que foram publicados posteriormente ao seu desencarne. Sendo assim, ele nunca, de forma alguma, veio para dizer que nós tínhamos que sofrer, que tínhamos que se resignar no nosso sofrimento. Ele veio
ele juntou tudo e chegou à conclusão, não, nós temos que se amar uns aos outros, já como Jesus dizia, a personagem mítica que é Jesus. Eu já disse isto muito direto e torno a dizer, uma das últimas reencarnações de Jesus que eu tenho conhecimento foi quando ele veio ser franciscano, cria os franciscanos, e ele foi São Francisco de Assis. Jesus viveu naquela época que revolucionou, veio noutra época revolucionar, e também naquela época a Igreja estava muito a cair, estava indecadente, os pilares da Igreja estavam a cair, e foi graças a Francisco de Assis que a Igreja não caiu nessa época. Não é a Igreja que é má, não é nenhuma doutrina que são maus, quem é maus é quem pratica. Se eu pegasse nestes ensinamentos e os lesse à minha maneira e conforme as conveniências eu estudasse, ainda era capaz de provocar o caos. Não é a teoria comunista de Marx que está errada, mas é quem põe em prática a teoria comunista de Marx é que está errada. Evidentemente, quando eu sigo uma teoria, uma filosofia, quando eu sigo uma doutrina, tenho que ter em consideração a minha própria razão, a minha consciência, o meu debate interior, e tenho que realmente perceber até que ponto eu posso levar esse conhecimento aos dias de hoje, aos problemas atuais, e como é que eu posso usar esse conhecimento para haver uma transformação em mim próprio, para eu me adaptar e para transmitir essa transmissão aos outros, para que eles se possam adaptar às novas realidades existentes. E o que nós vemos é que muitos agarram e levam isso, levam a doutrina espírita como algo sacrossanto, quando não é sacrossanto, é uma filosofia e é plausível, é como usar a palavra correta para que me percebeis corretamente, torna-se credível e é credível quando nós somos isentos ao praticar essa doutrina, e ao praticar é connosco e ao praticar é com os outros. Por exemplo, quando nós temos uma casa espírita ou uma associação espírita, assim como eu sou diretor da Associação Espírita da Círculo de Fraternidade, nós temos uma grande responsabilidade, que é ao proporcionar todo o conhecimento da doutrina espírita, não o fazermos com as nossas próprias ideias, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que somos contra, somos a favor. Portanto, não é a doutrina que está mal, não é a doutrina que está mística de forma a que... Não é a doutrina que está mística de forma... Não se ouve? Porque eu não estou com o microfone na minha costas. O microfone está... Peço desculpa, tinha um microfone nas minhas costas. Era para vocês não me ouvirem. Pronto, peço desculpa. Põe aqui no bolso. Por isso é que sou um bocadinho mau. Portanto, não é a doutrina em si, que está errada, não é a doutrina que tem que ser questionada, de uma forma dos tempos atuais, não é a doutrina, mas são as pessoas que põem em prática essa mesma doutrina. Muitas vezes as pessoas agarram na doutrina e querem a levar como uma forma fanática, como uma forma religiosa, como uma forma de uma certa espiritualidade. Existem diversas espiritualidades, então vão para aquela espiritualidade mais negativa, mais arcaica, onde manipulam as pessoas. Se algum de vós sentiu mal ou renega, ou por alguma razão acha que o espiritismo não tem qualquer tipo de validade, e se esse qualquer tipo de validade foi, na verdade, infundado por quem diz ser espírita e por quem segue o espiritismo, mas segue de uma forma altruísta, de uma forma real, de uma forma em que consegue conjugar
os tempos atuais dos tempos em que Allan Kardec, em Francisco Canto de Xavier viveram, porque Francisco Canto de Xavier, embora vivesse no Brasil, ele nunca saiu ali do seu estado, do seu Brasil, portanto, ele não teve o conhecimento do que se passava no mundo, mas a verdade é que ele estava mais dentro do que se passava do mundo, muitos de nós, porque ele tinha aquelas comunicações maravilhosas e simpáticas, já trazia um conhecimento do passado, que era quando foi Allan Kardec, inclusive quando foi o apóstolo Tomé. Portanto, quando alguém chega, essa coisa do espiritismo é uma coisa horrorosa, porquê? Porque, reparem, porque no espiritismo existem as sessões espíritas, e nas sessões espíritas às vezes há a comunicação dos espíritos. Eu já estou farto de dizer aqui, e em qualquer sítio, na Associação Espírita de Circunfraternidade, quando faço a doutrinação, é assim que a faço, que às vezes as pessoas trabalham com energias, com memórias, e as memórias não são iguais a seres espirituais. E nós temos que fazer muito bem a definição quando um médium está a comunicar. Eu já assisti a muitas reuniões em vários lugares, em vários sítios, até em vários países, a reuniões que se dizem espíritas. E nas reuniões, tanto que as pessoas, às vezes, os médiuns têm muito medo de que outras pessoas assistam quando estão em reunião, isso assim, não devem ter medo, porque quem não deve não teme. Evidentemente que houve em muitos casos, até em uma grande percentagem dos casos, as pessoas estavam a trabalhar com memórias de pessoas já falecidas, desencarnadas, mas não estavam a trabalhar com as próprias pessoas desencarnadas. Quando o espírito vem e começa a dizer, e eu sei do que falo, pronto, mas sou eu que sei, é meu, muito meu, e eu não posso impor o que é meu a vós, e nem a ninguém, nem eu o faria, não está no meu caminho isso. Portanto, eu sei do que falo. Quando nós trabalhamos com as memórias, é natural que a linguagem seja obscena, seja horrível e até as coisas metam um certo receio. E é disso receio que as pessoas têm. Ora, evidentemente, cabe aos trabalhadores, àqueles que trabalham, àqueles que se dedicaram à causa da doutrina espírita de Allan Kardec, fazer um bom trabalho e não um mau trabalho. Porque o erro não está na doutrina filosófica espírita, está, sim, na pessoa que a defende. Porque, na mediunidade, nós podemos ter contacto com seres espirituais, e reparem bem o que eu estou a dizer, seres espirituais desencarnados, mas seres mesmo, e com memórias desses seres. As memórias são brutas. Os seres têm a sua própria inteligência, se nós não interferirem, eles fazem a sua comunicação. Nós não podemos esquecer que houve, no Livro dos Espíritos, não me estou a ver em lado nenhum, porque está a demorar a imagem, no Livro dos Espíritos, percebem perfeitamente, deixa-me cá ver se me vi bem. Sim, agora estou, isto realmente, já viram, no Livro dos Espíritos, para Allan Kardec conseguir este estudo do Livro dos Espíritos, ele teve muito trabalho, muita dedicação, muita seriedade e muitas vezes ele teve muitas interrogações. E dúvidas também. E conforme ele tinha essas interrogações, essas dúvidas, era aí que nascia a luz. E era aí que depois ele ia ter os resultados, e ele, como pessoa inteligente, e pensou muito bem, usando o método científico das ciências sociais, então ele usa o método científico das ciências sociais para fazer algumas provas. Evidentemente que nós sabemos perfeitamente que, ao haver esse conjunto de provas, nós ainda podemos refutar e podemos continuar a nossa pesquisa, nós próprios. E ele próprio nos atira para isso mesmo, e é por isso que há excelentes comunicadores espirituais, excelentes médiuns, que conseguem fazer essa transmissão
e que nós conseguimos perceber a sua perfeição. E há excelentes pseudomédios que metem um medo às outras pessoas. Metem medo e horror. Isso faz-me lembrar o candomblé, quando se vai aos terreiros, o que acontece. O que lá acontece, por exemplo, quem não for preparado ou não estiver nesse nível, vai sair de lá horrorizado. Quem estiver nesse nível, compreende aquilo que se está a passar. O mesmo acontece com o espiritismo. O mal é que muitos médios, todos são médios, mas há médios, por exemplo, que trabalham ali na esquina, que não têm associações, e às vezes até são muito mais perfeitos, e são muito mais honestos, são muito mais sinceros. O que os motiva é uma certa verdade, é uma certa pesquisa, até às vezes é como que a renovação de si próprio. Muitos deles são... há dentro desses todos mais aqueles que são perfeitos e menos os imperfeitos nas associações. Nas associações há mais imperfeitos que perfeitos. E a grande questão é alguém frequentar uma associação espírita, se não encontra, se não encontra um médium realmente que seja um médium sério para si próprio, honesto para si próprio, mas queira viver com uma certa aparência, como muitos fazem, evidentemente que vão dar um conhecimento que não corresponde à realidade, e as pessoas é aí que têm muito medo do espiritismo. Ninguém deve ter medo de absolutamente nada, porque nós sabemos que seja onde for, na política, na religião, na educação, até na ciência. É engraçado que a ciência, há uns anos atrás, defendia coisas acerrimamente e a ciência dizia que aquilo era certo. E hoje a ciência vem desmistificar e vem dizer realmente aquilo não era certo. Para aquela época era certo, porque nós não tínhamos outro método para chegarmos à certeza. Hoje temos a certeza que não é certo, por isso assumimos, temos a humildade suficiente para assumirmos que estávamos errados. E agora, o que está mais certo é isto. Mas também não quer dizer que isto seja o certo, certo, certo. Porque daqui a uns anos, isto que hoje é certo, torna-se incerto, porque houve uma evolução. E, portanto, o que se nota, a nível do mundo, é que o espiritismo parou, estagnou. Não quer subir, não quer se desenvolver, não quer abraçar a evolução. E, portanto, fica-se nessa paragem, e essa paragem origina muitas vezes má informação, má conduta, origina muitas vezes a arrogância, a prepotência, muitas vezes acaba por roçar um pouco o ódio, a raiva, o rancor, a ameaça, a manipulação, pronto. Embora também infelizmente, há muitos médios que são vítimas de grandes ingratidões, de grandes sofrimentos, de grandes acusações, e quando alguém é acusado, toda a gente parece que as pessoas não têm inteligência suficiente e não param suficientemente para pensarem e observarem bem as coisas, porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito na vida. E Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier e Jesus é muito prático, e São Francisco de Assis também é muito prático nessas coisas. O levar-se uma missão não é levar-se uma ideia de si próprio. Ao atingir a evolução, tem que ter-se em conta diversos factores. Nós sabemos que o bem e o mal existem no nosso interior. Eu, uns dias, acordo e dá-me para ser boa pessoa, uma santa de uma pessoa, e sou uma santa de uma pessoa. No outro dia acordo e dá para ser uma má pessoa, pois sou o vivo demónio. Ora, ninguém me consegue mudar, mas eu consigo mudar a mim próprio. Nos dias que eu estou como tão má pessoa, eu tento, pelo menos, pôr-me um pouco melhor. Então, em vez de fazer acusações infundadas, eu interrogo-me a mim próprio, observo-me, escuto-me e acabo por dar o passo necessário, que é o que todos nós deveríamos fazer. Não vou alimentar aquele malfadado dia, entre aspas. Vou
trabalhá-lo. Quando acordo nos dias bons, tenho que pensar que no outro dia eu posso acordar nesse dia mau. Então aí eu vou-me preparando para quando acordar no dia mau, já não seja tão violento, tão asqueroso e tão cínico como iria ser se não repensasse o meu próprio ser à luz do conhecimento das diversas espiritualidades, à luz do conhecimento que me é emanado pelo Espiritismo, à luz do conhecimento também que me é emanado por outras religiões. Resumindo e concluindo, se é que se pode resumir e concluir, a grande questão, e nós reparamos, eu tenho seres que passaram por esta terra que foram maravilhosos e que muito admiro, e que muitas vezes olho para eles também. A grande questão é que entre todos existe uma coisa que é fundamental. E essa é a única coisa que nos liga, é o amor. E o amor é transversal a todos. Então, a única verdade que existe é o amor. Nós sabemos que Deus é amor, sabemos que a energia é amorosa, sabemos que a energia é amor mesmo. Então, todos nós amamos em determinadas áreas da vida e em determinados momentos da nossa própria vida. Então, é agarrar nesse amor para construirmos um amor mais fraternal, um amor mais compreensivo, um amor de compaixão, um amor de saber pôr-se no lugar do outro para contribuirmos com a nossa parte para a evolução do próprio planeta e da própria humanidade. Nenhum destes homens que vieram à Terra com estas missões maravilhosas e fantásticas no sentido simbólico, de simbologia, nenhum veio com a intenção de, porque eles foram preparados antes, nenhum veio com a intenção de malfeitor. Eles foram acompanhados antes. Aqueles que, ao chegarem à Terra, esquecendo-se de tudo e tornam-se malfeitores com o conhecimento que têm, têm, pois, a sua cota de responsabilidade e um dia terão um julgamento feito por eles próprios e um dia depois terão que fazer um novo programa de vida e voltar à Terra, às vezes sofrer os horrores porque querem, não é porque é obrigatório, é porque querem, porque Deus sendo o amor, e no budismo, no princípio, Deus não nasce como uma maldição, mas nasce como o amor, o conhecimento, a luz, ele nasce assim. Por outro lado, depois dar origem ao catolicismo, Deus muitas vezes tem aquela coisa do diabo, de mau, de vingativa, nós vimos até pelos mandamentos da sua lei, mas porque era próprio naquela passagem. Jesus disse, não, eu vou-vos resumir a dois mandamentos dos mandamentos todos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. E ponto final, parágrafo, ele disse, está dito, e se nós analisarmos, nós conseguimos perceber que é a melhor coisa que cada um de nós deve e tem de fazer nesta vida, se quer uma vida melhor. Não é à procura que alguém faça um milagre ou comprarmos um milagre, mas é à procura do conhecimento para nós próprios nos encontrarmos no nosso próprio caminho e para nós próprios conseguirmos nos perceber, sabermos o que queremos, saber para onde queremos ir e saber até onde podemos chegar, tendo sempre a consciência que a nossa estadia nesta terra é uma passagem para a outra margem, de nós regressemos sempre à nossa origem, de onde viemos, estamos por aqui e vamos para de onde viemos. E a grande história da humanidade é querer ter provas irrefutáveis, quando não pode haver provas irrefutáveis numa mortalidade, ou seja, numa falsa imortalidade que é a dos corpos e não da energia. E é isso que é preciso cada um de nós
ter o bom senso de perceber essa diferença, e é aí que nós podemos dar jus às obras e ao trabalho destes grandes homens e destas grandes mulheres que vieram à Terra fazer um excelente trabalho, como é o caso do nosso irmão Allan Kardec, Tomé Francisco Canto de Xavier. E agora, se houver alguma pergunta, posso responder. Não há? Não? Nenhuma pergunta. Então quero mandar um beijinho para a minha prima, que passou um dia destes por mim, com as suas filhotas, o seu marido. Ainda não escrevi, mas vou escrever. Um beijinho, prima. Espero que esteja tudo bem. E espero que as tuas meninas estejam bem. Sei que chegaram bem e espero que o teu marido também esteja bem. Ainda não tive a oportunidade de escrever alguma coisinha para vocês, mas mando um beijinho. Se vocês não virem hoje, porque devem estar a dormir, vêm amanhã e quando virem sabem que o tio manda um beijinho para todos vocês. Um beijinho também para todos aqueles que me estão a ver ou vêm a ver e que há muito tempo que não nos vimos fisicamente. Não quero esquecer ninguém, estão aqui. Agora eu vou ler aquilo que vocês escreveram. Podia ser que vocês tivessem escrito alguma coisa para mim e eu adoro essas coisas. Nós temos... João, eu queria te pedir uma coisa. O José agora, como foi de férias um tempo, ele não vai vir, e ele pediu-te a ti, não foi? Combinou contigo. Pronto. Há uma coisa que aconteceu. Eu sem querer estraguei a página fernandobaltazar.com. Então, eu sei que tu és uma pessoa muito inteligente, assim como o José é. Eu queria que tu pusesse a página no ar. Pusesse a página no ar. Fizesse a página agora, porque senão vou ter que estar muito à espera do José, e o José só vem daqui a 1 mês e tal, ou 2 meses, não foi? Ou mais. E então eu tenho que te pedir a ti para fazeres. Então, opa, tu sabes muito bem, porque tu és um bom técnico informático, porque senão ele não te pedia para tu o vires substituir. Não estejas com essas coisas que eu sei que tu sabes. Bem. Onde se guarda a dor para avançarmos? Não se guarda em nada nenhum, trabalha-se a dor. A dor é uma questão de aceitação. Embora a Wanda Jerónimo diz: por aqui estamos em alerta com o furacão, mas com a internet para assistir ao direto. Um beijinho. Um beijinho, e tenham cuidado com o furacão. Eu acho que eles abaixam um bocadinho, mas mesmo assim tenham cuidado. Um furacão é um furacão. Pronto. A dor nunca se guarda, a dor trabalha-se, a dor vivencia-se, experiencia-se, mas não se está muito tempo nela. Tiramos a lição que ela nos dá, mas não devemos estar tão agarrados ao passado. Pronto. O Ricardo Foz diz: boa noite, irmão Fernando, a todos os presentes neste direto. Boa noite, meninos. Wanda Jerónimo, cuida-te lá por causa do furacão. Mas olha que ele desceu, acho que desceu 2 pontos. Não tenho a certeza, mas acho que desceu. Eu, às vezes não tenho a certeza de muitas coisas, mas depois acabo por ter. Tenho um livro de Allan Kardec que me ofereceste há muitos anos. Beijinhos. Então ainda bem que tens, porque eu gosto de guardar-me, porque eu antigamente, é verdade, eu oferecia sempre os livros de Allan Kardec às pessoas que me visitavam. E muitas delas têm livros antigos, ainda mais antigos do que este, porque os livros de Allan Kardec tiveram novas edições, ainda mais antigos do que este, não sei se estão a ver, que eu cheguei a proporcionar a muitas pessoas. Muitas dessas pessoas já desencarnaram, outras não, e que guardem o livro, que o leiam, que o estudam, e quando ofereci o livro de Allan Kardec, fosse a quem fosse ao longo destes anos, e oferecia a muitas pessoas, disse sempre que se houvesse alguma dúvida para entrar em contacto comigo e para discutirmos então a problemática da doutrina espírita. O bar-restaurante sem stress, que as pessoas devem lá ir comer e beber e isso assim,
que é na Marinha Grande, diz: o som não está bom, está com muito ruído. Agora, pronto, sem stress. Já ficam a saber, o bar, restaurante, sem stress, eu faço um bocadinho de publicidade a eles. Está aqui o Mário Henriques, que está na Suíça, manda-nos boa noite a todos, e nós também mandamos uma boa estadia na Suíça. O Carlos, há aqui uns primos meus. Olá, primo, como estás? Ainda bem que estás a ver, espero que gostes e que, portanto, possas comunicar também comigo. Olha, tomar-me para irmos beber um café, primo. Prontos, nós todos estamos. Hoje tenho aqui vários grandes fãs que o YouTube escolheu, e a Fernanda Godinho hoje está numa das maiores fãs. A Túlia Veloso também. Olá, Túlia! Pronto, eu já sei que vezes amanhã. Beijinhos, Túlia. A Maria Ramalho, beijinhos. Eu sei que precisa da minha ajuda, mas também precisa da sua própria ajuda. Solange, Maria. Cabelinho cortado, sim, está bonitinho. Obrigada. Sim, senhora. Em playback. Não está em playback, isto é direto. Olá, Ana. Agora estou a ler os coisas. Olha, o Mário Henrique está a 50 quilómetros de Everdon. Isso é pertinho. Vai lá visitar Everdon e diz-me. Pronto. E já disse a todos, gosto muito de todos. Obrigado por estarem comigo nestes diretos. Espero de ter sido esclarecedor, claro, para ser mais minucioso, pois ia aqui falar, mas um dia destes eu vou dar em direto um mini curso a vocês, porque eu considero que ninguém pode dar curso a ninguém, porque não há ninguém que possa dar curso, mas nós, às vezes, nós temos que ser muito autodidatas e estudar muito, não é? E às vezes quando por exemplo, somos reconhecidos numa licenciatura pela universidade, a universidade apenas nos dá licença porque acha que nós temos a capacidade de estudar, de descobrir, de planear, de ir mais longe, e é essa licença que nos dá. Portanto, um dia destes vou-vos pôr aqui algumas perguntas a vocês, e aqueles que mais têm acompanhado e outros também que não acompanham, mas que depois acompanham posteriormente, poderão responder a essas questões que eu vou pôr para todos vocês. Pronto. Eu penso que está na hora de terminar, e agora queria que fechasse um bocadinho das luzes, porque há para aí muitos fogos que me estão a incomodar e muita gente a desencarnar, e eu hoje quero pedir a alguém. Claro, não vou pedir ao Allan Kardec, uma vez que sei que ele está de novo na Terra, posso pedir à equipa dele, mas pronto, vou pedir a todos, e eu vou-me concentrar. João, não te assustes, tu nunca assististe assim à oração, mas é só uma questão de respeito. Pronto, não te assustes. Fundiste a luz, não foi? Vocês não podem estragar as coisas, porque depois, quando o José chegar, quem paga sou eu. Vejam lá. Têm que ser responsáveis. Vá. Então, vou terminar hoje. Estamos numa época de um aquecimento muito grande e de muito calor neste país. Eu peço às energias do ar, do ar, peço às energias da água, da terra, e às energias do fogo, que tenham cuidado e possam conversar entre elas de modo a que
Só o que for estritamente necessário arder, que arda. O que não for, não arda. Quando é provocado pela mão do homem, então eu vos peço a vós energias maravilhosas que se possam consertar para rapidamente vós próprias vos ajudar a extinguir-se aquela que mais mal possa estar a provocar. Embora eu tenha a consciência que tudo é necessário para o próprio planeta, que está muito fragilizado, começar a renovar-se, senão a nossa vinda à Terra poderá parar por alguns e longos anos se nós continuarmos a tratar a nossa casa terrena, que é o planeta Terra, como temos a tratar. Invoco as grandes energias, lhes agradeço e imito para elas a minha preocupação, assim como a preocupação de centenas de milhares de milhões de pessoas, nossos irmãos que estão nesta Terra. Uma grande gratidão por todos aqueles que passaram e que fizeram alguma coisa e que ainda hoje perduram, alguma coisa no sentido de evolutivo, no sentido de conhecimento, no sentido de harmonização e de equilíbrio. E também invoco as grandes energias, os grandes amigos espirituais, para que auxiliem aqueles que passaram e que partiram a encontrar o caminho de regresso ao lar espiritual, aqueles que estão doentes, prisioneiros, seja do que for, aqueles que estão a ser maltratados, que possam os raios do sol, como energia, tocar a sua mente, o seu coração, o seu corpo para ser fortalecido e tocar a alguém que possa dar pela situação e ajudar todos esses seres terrenos, esses nossos irmãos, esses seres encarnados que precisam de auxílio. Também aqueles que vivem em comunhão uns com os outros, para que tenham uma maior paz, uma maior serenidade e para que saibam se entender em todos os aspectos da vida presente e da própria relação e da relação com os outros, para que possam ter uma iluminação através até do mundo dos sonhos, quiçá, e serem tocados pela grande e forte energia do amor. Peço a energia do universo que nos envolva a todos e que nos desperta a todos, para que todos nós possamos usar as armas que temos para ultrapassarmos nossos obstáculos e para atingirmos a nossa evolução espiritual, e que todos neste momento possam sentir em seu coração, na sua mente e na sua essência o perdão, a compreensão, a compaixão e, sobretudo, a cura e a paz. Bem-haja ao universo, bem-haja ao Pai e à Mãe, bem-haja à espiritualidade, bem-haja aos seres animados e inanimados, bem-haja a tudo e a todos, pois tudo e todos faz parte de nós e nós fazemos parte de tudo e todos. A nossa gratidão e o nosso bem-haja e o nosso abraço fraternal. Até para a semana.